Eu nunca me surpreendo com o Corinthians, porque o Corinthians é uma força da natureza, entendeu? O Corinthians é inexplicável. Esse negócio que está tendo agora da vaquinha, eu acho legal, acho muito legal, mais de 20 milhões arrecadados, excelente. Capaz até, eu acredito que com a própria vaquinha consiga, se não arrecadar o valor da dívida, muito perto disso. Mas o problema é que a vaquinha é uma boa ideia, uma boa coisa, lógico, mas não é o correto. Não é o correto porque o clube que tinha que pagar esse valor, né? Esse que era o correto. E porque, logicamente, que a gente não tem provas, né? Pelo menos ninguém assim que nós conheçamos tem, mas é evidente que nesses anos aí que passaram, muitos e muitos anos que passaram, é evidente que tem valores que deveriam estar no caixa do clube e não estão. Então eu acredito que o clube tem força, tinha e sempre vai ter força dele próprio pagar, né? Ainda mais que todo jogo tem aquela arrecadação de 2,5 milhões, pelo menos 2 milhões, isso desde a inauguração do estádio. Isso para mim até hoje nunca ficou muito claro, essa questão das finanças, para onde que vai esse dinheiro, entendeu? Isso para mim nunca ficou, as contas da arena para mim nunca foram claras, transparentes, acho que para mim nem para ninguém, né? Agora é o que eu falo, então para mim o clube que deveria pagar. Eu acho sinceramente, com todo respeito, que chega a ser, eu até poderia dizer uma vergonha, a torcida que já faz a parte dela, de comprar ingresso, de pagar, de fazer tudo, ainda ter que botar o dinheiro dela para fazer isso, né? Realmente é uma coisa que eu não consigo entender. Mas é por isso que o Corinthians é inexplicável, por isso que não tem como explicar o que é ser corintiano nem nada, porque isso que é o Corinthians. Isso tudo, não só essa questão da vaquinha, mas a questão do clube em si, essas 8 vitórias, que se Deus quiser vão ser 9 no final de semana, né? Por isso que eu já tinha dito, eu já tinha gravado um vídeo que eu gostei quando veio o Ramon Dias. É lógico, ninguém é perfeito, ele errou em alguns jogos contra o Flamengo, eu sei que errou, todo mundo sabe, ele mesmo sabe que errou, né? No próprio jogo do Racing eu também acredito que errou, mas é só ver de como estava antes para como está agora, entendeu? Então eu realmente acho que o certo é que ele continue, ele e o Emiliano, para o ano que vem, porque fizeram um trabalho muito bom. E se você for parar para pensar, o Racing eliminou o Corinthians e foi o campeão da Sul-Americana. Por quê? Porque tinha um time melhor e já estava mais entrosado. Por isso que foi para a final e ganhou. Na verdade, aquela semifinal, tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana, quem passasse dos dois, ou de Racing Corinthians, ou de Flamengo Corinthians, seria o campeão das duas Copas. Isso estava claro. Se o Corinthians fosse com o Cruzeiro para a final, ganharia. Se fosse com o Atlético Mineiro para a final da Copa do Brasil, também ganharia. Mas, infelizmente, se o jogo do Flamengo fosse agora, ou um pouco depois, teria sido melhor. E também, claro, se o Memphis tivesse inscrito na Copa do Brasil, também ajudaria. Apesar que naquela época ele não estava tão bem fisicamente. Mas é isso. Então, lógico, eu fiquei, né, todo corintiano ficou muito triste, né? Porque a gente queria pelo menos chegar numa final, principalmente da Sul-Americana, que é o único título que o Corinthians não tem, dos principais que tem hoje em dia. Então, claro que ficou uma frustração, mas eu acredito, pelo que o Corinthians vem jogando ontem, inclusive contra o Bahia, que podia ter ganho de 6 e ganhou de 3. O jogo do Criciúma, que, né, começou perdendo 2-0, aí tal, aí amigos meus, não, pô, tá perdendo 2-0, mas porque a gente já conhece um pouco o Corinthians. Quando tá nessa fase, que tem um time já bem ajeitado, bem entrosado, você fica mais tranquilo. Você sabe que não vai perder assim a troco de nada, que vai empatar no mínimo, ou vai virar, como aconteceu contra o Criciúma e ontem contra o Bahia, que você não fica preocupado, mesmo que tivesse valido o gol do Bahia, você não fica preocupado, porque você sabe que tem condições de ganhar, né? Não é que nem, por exemplo, aquele jogo do Inter lá, que o Inter empatou no fim, aí você fica pé da vida, porque
não era para ter empatado, era para ter ganho, mas claro, ainda estava naquela fase de construção do time e tal. Inclusive o jogo do Flamengo. Por isso que eu falei, se a Copa do Brasil fosse agora, semifinal, com certeza seria outro resultado. O Corinthians ganharia na Arena, não seria 0-0. Mas o que já foi, já foi. Por isso que nunca podem subestimar o Corinthians, nunca duvidem do Corinthians. Esse é um recado para todo mundo aí que fica, né? Que ganha dinheiro às custas do Corinthians, né? Gente da imprensa aí que já está até aposentada, né? Que eu nem vou falar o nome, né? Que era lá pessoal aí, né? De fora de São Paulo, que a vida inteira, né? Malhou o Corinthians e pessoas dão audiência, picaretas, né? Que ganharam a vida falando mal do clube, às custas do clube, né? E estão aí até hoje, né? Mas sempre atacando o Corinthians, menosprezando, duvidando da capacidade do clube. Mas nós que somos corintianos jamais duvidamos. É que, por exemplo, em 2007 o Corinthians caiu mais por ele do que pelos outros, porque o Grêmio não teve coragem de ganhar do Corinthians. O Corinthians é que não conseguiu ganhar. Se o Corinthians tivesse ganhando, o Grêmio não tinha caído. Mas o jogo principal foi aquele do Vasco, que perdeu no Pacaembu. Senão não tinha caído em 2007, mesmo tendo aquele time ruim para burro, que todo mundo sabe, né? Agora, lógico que agora em 2024 a gente tem que também, por isso que eu falo, quando tem que criticar, critica, mas essas contratações que foram feitas, pô, vai falar o quê? Né? Não tem o que falar. Eu só acho que dos que vieram no começo do ano, só o Coronado, que a gente espera um pouco mais e tal. Mas esses que vieram agora, eu mesmo, tenho que ser sincero, eu não esperava muito do Depay, né? Porque geralmente o jogador quando vem de fora, né, a gente já fica ressabiado. Mas ele calou a boca de todo mundo, inclusive a minha. Não só pelo que ele faz dentro de campo, mas pelo amor que ele tem pelo clube, que muita gente que vive às custas do clube, tanto na imprensa como dentro do clube, associados, conselheiros e o Diabo 4, não tem o amor que ele tem. Isso é que é lamentável, que é triste, né? Que uma pessoa que quer o bem do clube, né? E às vezes recebe, né, ofensas aí a troco de nada. Então eu sinceramente, isso está acontecendo, é tudo oportunismo, né? Essa questão de impeachment, tudo. Porque então quer dizer, o que foi feito antes, então estava tudo bem, né? Eu não estou defendendo ninguém, porque quem cometeu o crime tem que ser julgado e condenado. Mas eu acho que não é bem por aí as coisas. Por isso que a justiça aí postergou essa reunião do conselho do CORE e tal. Mas sabe, eu acho que outras gestões que vieram antes dessa fizeram coisas bem mais cabeludas, bem mais, né? Bem mais grossas, bem mais complicadas, e ninguém falou nada. Por que será, né? Porque quem estava no CORE estava de acordo? Não sei, né? E aí agora que é uma nova gestão, que não é da que estava antes, aí já no primeiro ano já querem tirar? É interessante, né? E agora que está arrumado o time, né? Tá tudo, que as coisas estão melhorando, estão caminhando, aí querem que acabe tudo, para entrar outro e recomeçar e gastar mais dinheiro, etc e tal. Corinthians, inclusive, fez um acordo agora na justiça para centralizar as ações, né? Uma série de coisas que estão sendo feitas, e aí vai acabar tudo, pode acabar tudo, por um golpe. Sim, eu considero, se isso for para frente, como um golpe dos que não estão satisfeitos, que não reconheceram a derrota que tiveram nas urnas, né, legitimamente. E aí agora ficou arrumando artifícios jurídicos e meandros aí do estatuto para tentar voltar ao poder. Então é isso. Corinthians é uma força da natureza, renasce sempre das cinzas, nunca ninguém pode duvidar do clube, né? Os que ficam aí, né, sempre enchendo o nosso saco. E é isso. Deixa o Ramon trabalhar, deixa o Augusto trabalhar, deixa o Fabinho trabalhar, deixa
Deixa as pessoas trabalharem, pelo menos 3 anos, né? Que é o tempo da gestão, porque teve gente que ficou aí 16 anos, né? E trabalhou e ninguém falou nada. Fizeram coisas boas, algumas sim, mas muito mais, eu acredito, coisas erradas. Muito mais coisas erradas do que certas. E ninguém falou nada. Ou falaram, mas não tomaram providências. Então é isso, né? Vamos deixar quem está aí trabalhar, e porque as coisas estão evoluindo, estão melhorando, e eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de colheita, de coisas boas. Eu acho que a gente já sofreu muito como corintiano, e 2025 eu acredito sinceramente que vai ser, se não tiver golpe, né, coisas aí por trás dos panos, se continuar as coisas do jeito que estão, eu acho que vai ser um grande ano para todo mundo, se Deus quiser. Então é isso aí, vai Corinthians sempre, sempre. Por isso que eu nunca duvidei, por mais que tivesse mal e tudo, eu não duvido, entendeu? Lógico, a gente fica surpreso pelo número de vitórias, 8 e se Deus quiser 9, mas que não ia ficar naquela situação, não ia, porque o Corinthians é o Corinthians, entendeu? É isso que as pessoas às vezes não entendem, principalmente os de fora, né? Que ficam aí tirando sarro, menosprezando, mas tem que respeitar o Corinthians, sempre, desde 1º de setembro de 1910. O Corinthians tem que ser respeitado e muito, tá certo? Então é isso aí, vai Corinthians, e estamos juntos sempre, em prol do Corinthians, amando o Corinthians, pelo bem do Corinthians, sempre.